Olá, caros cursistas! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa etapa do curso técnico em transações imobiliárias. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor João Vitor, sou graduado em Direito e vou ministrar para vocês a matéria de Direito Imobiliário 2, na parte de obrigações e contratos. Matéria esta muito importante a partir de agora na vida profissional de cada um de vocês. Peço que em nossas aulas vocês estejam sempre com papel e caneta em mãos para anotar alguns artigos falados em sala de aula e poder estudá-los depois. Também é bom ter em mãos papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Se quiser falar comigo para sanar qualquer dúvida, o meu e-mail está na sala virtual. Já aproveito a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, poste as dúvidas no fórum pertinente à nossa primeira aula. Bom, o curso está bem completo e vai atribuir a todos um conhecimento acerca das relações estabelecidas no contrato de compra e venda imobiliário e as suas obrigações. Essa nossa primeira videoaula está disciplinada no nosso caderno didático, nas páginas 13 até as páginas 32. Então vamos começar? Pois é muita matéria e não podemos perder tempo. O nosso objetivo nessa aula é proporcionar um enriquecimento teórico que lhes dará maiores seguranças e habilidade no mercado de trabalho, bem como contextualizar o tema, compreender as legislações utilizadas como fonte de pesquisa, identificar as partes presentes no contrato de compra e venda e conhecer as características e requisitos do contrato. Nessa primeira aula, vamos analisar a importância do contrato de compra e venda geral, não apenas o contrato de compra e venda imobiliário. Este contrato de compra e venda geral é a compra e venda de qualquer coisa, como carro, casa, moto, animais, entre outras coisas. E tem seu embrião ligado ao surgimento da moeda e do comércio. De acordo com parte respeitável da literatura, o contrato de compra e venda é considerado uma das espécies contratuais de maior importância, pois trata-se do negócio jurídico que mais possui regras disciplinadas à sua celebração. Contudo, podemos observar que essa espécie contratual, a de compra e venda, nem sempre existiu. Vamos dar uma pausa na matéria em si e fazer uma breve análise histórica, aonde percebemos que o principal contrato utilizado pelas antigas sociedades nômades era o escambo, que se consiste basicamente na troca de produtos. Neste período, como vocês podem perceber pela imagem, as pessoas limitavam-se a trocar mercadorias em abundância, como muito peixe, muita cana, por aquelas que estavam escassas, para que com isso garantir a sua sobrevivência bem como a da sua família. Posteriormente, com o surgimento da moeda e do comércio, foi que começou a perceber os primeiros traços característicos da compra e venda. Tudo levava a crer que estávamos presentes a um cenário propício para que esse novo instituto, o da compra e venda, pudesse se desenvolver. Confirmado esse entendimento, Silvio Venosa, que é um doutrinador do direito civil, explica que nos grupos primitivos, lá no passado, quando não era conhecido o valor fiduciário que é a moeda, a troca, que pode-se dizer a permuta ou o escambo, era o contrato mais importante. Mas a partir da criação da moeda, a compra e venda passa a desempenhar o papel mais importante no campo contratual. Seguindo na matéria, não podemos nos esquecer de que o nosso principal objetivo no momento é analisar uma espécie de compra e venda, que é aquela em que o objetivo negocial é o imóvel, sendo assim, a compra e venda imobiliária. Bom, logo adiante abordaremos o contrato de compra e venda, demonstrando ainda as particularidades desse pacto e quando irá buscar a efetivação da negociação de um bem imóvel. Antes de tudo, devemos saber que o contrato de compra e venda está disciplinado exaustivamente nos artigos 481 a 532 do Código Civil de 2012, que é a Lei 10.406 de 2002. Vamos perceber adiante, por diversas vezes, que o texto da lei irá nos socorrer
aonde devemos buscar reforços nos nossos conhecimentos doutrinários que aqui estão expostos. É muito importante saber que tudo ou quase tudo que vamos falar aqui tem respaldo legal, está presente em alguma lei. Por outro lado, é interessante também frisar que a legislação regula o contrato de compra e venda sem discriminar o objeto, seja ele móvel ou seja ele imóvel. Então, já vou adiantar para vocês que o contrato de compra e venda é típico, está presente na lei. Mais para frente, vamos abordar isso de forma mais completa, citando outras 4 características do contrato de compra e venda. No entanto, ao analisar o Código Civil, podemos observar algumas regras peculiares à compra e venda de imóveis, que são verdadeiros requisitos que devem ser levados em consideração quanto à negociação desse pacto imobiliário. Além do Código Civil de 2002, que é a Lei 10.406 de 2002, aonde já citamos, vamos buscar também respaldo em algumas leis específicas, tais como a Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, a Lei número 10.267 de 2001, que é a Lei do Georreferenciamento, a Lei número 5.172/66, que é o Código Tributário Nacional, o famoso CTN, a Lei número 6.530 de 78, que é a Lei de Corretagem, dentre outras. Todas essas leis estão no tópico 1 da nossa sala virtual, lá no conteúdo, bem como também está lá no nosso caderno didático. A partir de agora, vamos definir o contrato de compra e venda de imóveis, demonstrando quem são seus protagonistas e quais são as peças-chave desse contrato. De maneira bem simples e clara, podemos falar que a compra e venda imobiliária pode ser conceituada como uma troca de imóveis por dinheiro. Esse dinheiro tem que ser moeda nacional. Sendo assim, é um acordo que se procura adquirir uma propriedade mediante o pagamento de um preço. Podemos falar ainda que o contrato de compra e venda imobiliário é um acordo de vontade entre 2 ou mais pessoas, com a finalidade de resguardar o bem, adquirir ou dispor do bem em negócio, criar, modificar algo ou transferir direitos. Falando ainda mais sobre essa modalidade contratual, o contrato de compra e venda é um negócio jurídico bilateral, pelo qual uma das partes, por exemplo, o vendedor, se obriga a transferir a propriedade de uma coisa móvel ou imóvel a outra, que seria o comprador, mediante o pagamento em quantia em dinheiro. Na mesma diretriz, o artigo 481 do Código Civil de 2002 fala que através do contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio da coisa certa, que no caso é o objeto que está em sua posse e será transferido para um terceiro, e o outro contratante se obriga a pagar um certo preço e esse preço tem que ser em dinheiro. Observe que essas citações ditas definem com precisão o contrato de compra e venda, que pode ter como objeto tanto um bem móvel quanto um imóvel. Mas como estamos tratando de compra e venda imobiliária, devemos nos ater à hipótese de bem imóvel, de modo que as partes negociam a transferência de um imóvel, como exemplo uma casa, um apartamento, faixas de terra. Mas esse imóvel independe de construção no local. Não necessariamente tem que ser uma casa, um apartamento, pode ser um lote, como já dito, e também faixas de terra, essas coisas. É importante também verificar que quando a propriedade de um bem móvel transfere-se pela tradição, a simples entrega da coisa, o bem imóvel se transfere apenas com o registro do contrato, no cartório de registro de imóveis. Vamos dar um exemplo para poder facilitar? Eu vou comprar uma moto, faço um contrato de compra e venda e dou o dinheiro acordado e pego a moto. Neste caso, estamos falando da tradição, bem móvel. Outro exemplo que podemos falar é, eu compro uma casa,
faço o contrato de compra e venda, dou o dinheiro, recebo a casa e para que ela seja minha de fato e de direito, devo registrá-la no órgão competente, o cartório. Perceba que tal informação é de extrema relevância, pois somente é proprietário de um imóvel aquela pessoa que efetivamente o registra no seu nome no cartório de registro de imóveis. Assim, a simples elaboração e assinatura de um contrato com respectivo pagamento do preço acordado não são instrumentos suficientes para transferir a propriedade de um imóvel. Diferentemente do bem imóvel, como já dito, que só precisa do pagamento. Essa informação, infelizmente, parece não ser de conhecimento de grande parte da população brasileira, uma vez que, ao longo do tempo, com uma certa experiência na área, posso afirmar a você que as pessoas não demonstram preocupação com o registro no cartório de imóveis e acham que a falsa ideia de ter feito apenas o contrato e de que tenha posse do recibo de pagamento do valor pactuado terão os direitos plenamente resguardados. E não é bem assim. Como já sabemos, somente é dono quem registra. Então, para finalizar e fixar bem em nossa cabeça, devemos saber que na nossa vida podemos vender e comprar bens móveis. Por exemplo, computador, celular, moto, carro, como já foi dito. Imóveis, casa, apartamentos, faixas de terra, etc. Contudo, a transferência da titularidade de um para o outro é diferente. Vamos aqui falar um pouco sobre bem móveis e bens imóveis. Bem móveis transfere-se pela simples tradição, a entrega do bem. Bens imóveis transfere mediante um procedimento mais solene, mais complexo, isto é, necessita de registro no órgão competente, o cartório de registro de imóveis. Vamos dar um exemplo para que tenhamos uma noção. Zezinho é dono de um lote e resolve vender esse lote para mim. Bom, eu fui lá e paguei o valor X que foi acordado no contrato de compra e venda. Entretanto, eu não registrei. Só que Zezinho tem uma reputação meio duvidosa e acaba vendendo também o lote para você, cursista. Só que você não sabe que ele vendeu para mim. E, por já ser uma pessoa esclarecida, já sabe que tem que registrar e faz e registra. Sendo assim, o proprietário do imóvel é claro que vai ser quem registrou. Neste contexto, verificado o meu prejuízo de ter pago um valor acordado e mesmo assim o lote não ser meu, é claro que irá existir instrumentos jurídicos para que se tente contornar a situação. E com um pouco de sorte, é possível que após alguns anos de litígio, que é simplesmente o conflito de interesses na justiça, eu consiga reaver o meu dinheiro. Bom, nota-se, como dito no contexto, a existência de duas partes no contrato de compra e venda imobiliária, que são o vendedor, que tem o dever de transferir o imóvel, e o comprador, que se obriga a pagar o valor acordado. Para dar uma ênfase maior em tudo que já foi estudado hoje, vamos saber um pouco mais sobre bens móveis e imóveis conforme o Código Civil. No Código Civil de 2002, é dito que são móveis os bens suscetíveis de movimento, ou seja, os que podem ser transportados de um lugar para o outro sem se danificarem. Os bens móveis são adquiridos por tradição, dar e entregar, por ocupação, que é apossar, por invenção, que é achar, descobrir ou até imaginar algo, e por destinação, que é o uso da sua aplicação. Também nos bens móveis, não necessita de outorga uxória, que é a autorização do cônjuge, marido ou mulher, e não necessita também de escritura pública. Os bens móveis também não incidem cobrança de imposto de transmissão entre pessoas vivas, diferentemente dos bens imóveis, que ocorre em sua transferência. No caso dos materiais de construção, enquanto não utilizados, são móveis. Ao se incorporarem, ao se juntarem definitivamente ao imóvel, adquire essa condição, ou seja, transformam-se em um imóvel. Vale a pena lembrar que
readquire essa condição de imóvel se houver alguma demolição do bem. Sendo assim, eu tenho uma casa e a janela da casa está na parede, é um bem imóvel. Mas após a sua demolição e retirada da janela, ela vai passar a ser um bem móvel. Bom, podemos observar uma exceção. A exceção é o navio, que apesar de móvel, ele é considerado imóvel para os seus efeitos legais. Isso tudo por conta do seu alto valor econômico. Já os bens imóveis são aqueles que não se movimentam, ou seja, não podem ser transportados de um lugar ao outro sem serem danificados. E são adquiridos por transcrição. É a escritura pública. Ou também adquirido por uso capião, que é a ocupação sem oposição, e a ascensão, que é o acréscimo natural ou industrial, ou os frutos produzidos que foram incorporados ao bem. Para que se realize a transferência da propriedade de bem imóvel, é necessária a autorização do cônjuge, marido ou mulher, ou seja, tem que ter a outorga uxória. Irá incidir o imposto de transmissão de bens imóveis, que é o famoso ITBI, no registro em cartório. Então, para fixar, vamos repetir? Os bens móveis são adquiridos por tradição, que é como se fosse uma troca. Você me dá o que eu quero e eu te dou o que você quer. A tradição é bem mais simples que a transcrição. Não precisa ter autorização da mulher nem do marido, e nem de escritura pública. Os bens imóveis, como já sabemos, que é o de maior interesse, são adquiridos pela transcrição, que é a assinatura da escritura pública, ou por uso capião, que é a ocupação sem oposição, e a cessão, que é o acréscimo natural. Ficou claro? Vamos prosseguir então? O Código Civil traz algumas divisões de bens imóveis, que são por natureza, o solo e o espaço aéreo, por acessão, que são as construções, as sementes lançadas à terra, os tijolos fixados no solo, por destinação, que são os utensílios agrícolas, as máquinas de uma indústria, ou até mesmo um quadro na parede, e também por lei, que seria a penhor agrícola, os direitos reais sobre os imóveis, os direitos à sucessão aberta e às apólices das dívidas públicas inalienáveis. Agora, já visto o conceito de contrato de compra e venda imobiliária, resta, em nossa primeira aula, caracterizar, demonstrando as suas peculiaridades. Vamos analisar algumas características contratuais como objetivo de caracterizar o contrato de compra e venda imobiliária? Sendo assim, o contrato de compra e venda de imóveis possui algumas características, e essas características são a bilateralidade, a onerosidade, a cumulatividade, a consensualidade e a tipicidade. Então, vamos estudar cada uma dessas características de forma que possamos compreender todas. Primeiro, o contrato que possui a característica bilateral é aquele que gera obrigação recíproca, atribuindo deveres a ambas as partes. Ou seja, os contratantes são reciprocamente credores e devedores uns dos outros, produzindo no negócio direitos e deveres para ambos os envolvidos, de forma proporcional. O contrato também possui a característica de ser oneroso, aonde irá trazer vantagens para ambos os contratantes, pois esse sofre um acréscimo patrimonial. A ideia de um objetivo alcançado, pois eu queria comprar um bem imóvel e consegui, ou de vender um bem que também eu consegui. Ambas as partes assumem deveres e obrigações, havendo um direito subjetivo de exigi-lo. Em outras palavras, ambos os contratantes possuem deveres e direitos, obrigações e vantagens. As características cumulativas não é absoluta, ou seja, o contrato de compra e venda imobiliário é, em regra, cumulativo. Excepcionalmente, admite essa modalidade contratual aleatória, como, por exemplo, na venda de coisas futuras quanto à sua existência. Considere-se cumulativo o contrato em que as partes já conhecem previamente as suas respectivas pretensões. Como acontece, por exemplo, com a compra e venda. O vendedor sabe
qual bem que terá que entregar e o comprador reconhece a sua contraprestação. Já na característica consensual, o contrato se aperfeiçoa apenas com a simples manifestação da vontade das partes. Isso é, basta um mero consentimento, seja o contrato formal, seja não formal. Sendo assim, um contrato torna-se perfeito quando as partes convencionam a respeito do preço e das coisas a serem vendidas. Vale dizer que o contrato se forma pelo simples consentimento, independentemente da entrega do bem. Neste tocante, é possível que surja a seguinte dúvida: se o contrato de compra e venda imobiliário requer o registro no cartório de registro de imóveis para transferir a sua propriedade, como poderia ser cumulativo, que se aperfeiçoa pela simples entrega do bem? Veja bem, as duas situações não se confundem. Primeiramente, foi dito que a transferência de um imóvel requer o registro no cartório de imóveis. Neste caso, estamos tratando de transferir a titularidade da propriedade. No outro lado, também é correto dizer que tal contrato é consensual, uma vez que o aperfeiçoamento da compra e venda ocorre com a manifestação da vontade das partes. A transferência de sua titularidade é o que depende do registro do cartório. Nesse sentido, alguns doutrinadores afirmam que a entrega da coisa ou do registro do imóvel no cartório compete com o relatado, não tem qualquer relação com seu aperfeiçoamento, e sim com o cumprimento do contrato, com a eficácia do negócio jurídico, particularmente com a aquisição da propriedade pelo comprador. Reforçando essa informação, o artigo 482 do Código Civil de 2002 dispõe que a compra e venda, quando pura, considera-se obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem o objeto elas acordem no objeto e no preço. Diante do exposto, é fácil concluir que o contrato em si aperfeiçoa com a manifestação da vontade, sendo irrelevante a entrega do bem para os fins de aperfeiçoamento. Mudando de característica, vamos agora para a última. A tipicidade. É considerado típico um contrato que está previsto na lei, em que há previsão e o regulamento no contrato. No caso do contrato de compra e venda, típico e nominado, está previsto principalmente nos artigos 481 a 532 do Código Civil de 2002. Bom, ficou claro? São 5 as principais características do contrato de compra e venda. Bilateral, 2 ou mais pessoas, ele é oneroso, envolve algum benefício, ele tem acumulatividade, não é absoluto. É que o contrato em que as partes já conhecem especificamente as suas respectivas pretensões. Ele é consensual, que é a simples manifestação da vontade das partes, e por último, ele é típico, que é a previsão legal. Dando continuidade ao tema, agora vamos comentar sobre os elementos e requisitos do contrato de compra e venda de imóveis. Vocês já devem ter estudado, em aulas passadas, quais são os requisitos básicos que devem estar presentes em qualquer modalidade contratual, que são a manifestação da vontade, livre e de boa fé, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, de forma prescrita ou não, e não proibida em lei. Tais requisitos são elementos que devem ser cumpridos de forma cumulativa. Isso mesmo, todos devem estar sempre juntos, não podendo ter apenas um, tem que ter todos, para que possamos afirmar que o contrato tenha a validade e a sua existência. Contudo, quando abordarmos um contrato de compra e venda imobiliária, há de perceber que existem outros requisitos específicos para esta modalidade contratual. Isto é, além dos requisitos gerais contratuais dito agora há pouco, temos no contrato de compra e venda de imóveis os seguintes requisitos específicos. São eles: o consentimento, a coisa, o preço e a forma. E são esses requisitos específicos que passaremos a analisar a partir de agora. O consentimento
é um requisito que advém de um requisito geral, que é a manifestação da vontade livre e de boa-fé. O contrato de compra e venda de imóveis, como qualquer outro pacto, pressupõe um acordo de vontades, o qual se dá por meio de consentimento. As partes afirmam consentimento sobre o preço e a coisa a ser vendida. O consentimento é como se fosse um ok, um eu aceito. O objeto do contrato imobiliário, também denominado coisa, é justamente um imóvel que se procura negociar, a casa, o apartamento, o terreno baldio, etc. Para tanto, o artigo 79 do Código Civil de 2002 define que é considerado um bem móvel, abre aspas, que é solo e tudo natural quando lhe incorporar natural ou artificialmente. Como já sabemos, os bens imóveis não podem ser removidos ou transportados sem que ocorra a sua deteriorização ou a sua destruição. Parece óbvio, mas é necessário observar que o imóvel deve ser de propriedade do vendedor, sob pena de o contrato ser considerado nulo. Afinal, só podemos vender aquilo que é de nossa propriedade. Por fim, a coisa, que é o objeto, deve ainda ser determinada ou determinável, que é a possibilidade de determiná-la em momento posterior. Pois não há como vender algo sem que saibamos o que exatamente se trata. Tal fato dificultaria, inclusive, a estipulação do próprio preço, como bem móvel a ser negociado, presente ou futuro. Falando em preço, iremos agora estudar este elemento, o preço. Conforme já analisamos, o contrato de compra e venda imobiliário é bilateral e oneroso, de modo que exigem sacrifícios e contraprestações de ambas as partes. Se por um lado o vendedor se obriga a entregar o imóvel, do outro lado o devedor compromete-se em se pagar o preço combinado. No que se refere ao preço, vigora o princípio do nominalismo, isto é, o Código Civil estabelece que deve ser certo e determinado e em moeda corrente nacional, atualmente o real. Nesse ritmo, vamos observar a redação do artigo 315 do atual Código Civil. Diz que as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo dispositivo nos artigos subsequentes. Diante o artigo 491 do Código Civil de 2002, dispõe que, não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar coisa antes de receber o preço. Bom, gente, vocês estão anotando esses artigos, não é mesmo? Apesar de todos estarem no caderno didático, é importante que anote e leia depois todos com bastante atenção. Voltando à matéria, vale lembrar que as vendas feitas a crédito, ninguém é obrigado a entregar as chaves do imóvel antes do efetivo pagamento do preço, salvo se tiverem algum acordo no contrato ou coisa do tipo. Bom, como já analisamos 3 requisitos específicos do contrato de compra e venda imobiliário, vamos agora estudar o último requisito, que é a forma. E logo depois, vamos ver quem é o responsável pelo pagamento das despesas contratuais desta modalidade contratual. A necessidade de escritura pública pode ser considerada a característica mais específica do contrato de compra e venda imobiliário. Como já citamos, um dos requisitos gerais do contrato é a forma, prescrita ou não defesa, que é a proibida em lei. Como regra, desde que a lei não preveja uma determinada forma, podemos analisar um contrato por qualquer meio, sendo ele um contrato verbal, oral ou escrito por instrumento público ou escrito por instrumento particular. Sendo assim, a regra para contratos é observar o que a lei prescreve. É isso mesmo, devemos observar se a lei fala sobre o assunto ou não. Se a lei for omissa, não falar nada sobre o assunto, podemos adotar a forma livre, qualquer forma que melhor convinha entre as partes. Entretanto, no que se refere ao contrato de compra e venda de imóveis, a lei não é omissa. Logo, para concretizar, devemos observar que a lei dispõe:
Já no artigo 108 do Código Civil de 2002, determina-se que, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial para a validade dos negócios jurídicos, que buscamos a sua constituição, transferência, modificação, renúncia de direitos reais sobre o imóvel de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Mais para frente vamos estudar isso com mais calma. Em outras palavras, o dispositivo legal prescreve que, se o imóvel objeto de compra e venda não ultrapassar o valor de 30 salários mínimos, não há exigência de escritura pública. Neste caso, o contrato de compra e venda imobiliário pode ser firmado por instrumento particular, o contrato normal. Contudo, caso o imóvel ultrapasse o valor de 30 salários mínimos, obrigatoriamente o contratante deve realizá-lo mediante escritura pública. Observe que a escritura pública é o documento público e deve ser lavrado em cartório de registro de notas, diferente do de registro de imóveis. Posteriormente, já de posse da escritura e depois de concretizar o contrato, opera-se a transferência pertinente no cartório de registro de imóveis. Só para lembrar, são os requisitos específicos do contrato de compra e venda: o consentimento, que é o acordo entre as vontades, a coisa, que é o imóvel, o preço, que é nominalismo, que vai diferir da moeda corrente nacional, a forma, que é um instrumento particular ou público, que é com a escritura pública, a depender do valor do bem. Bom, de acordo com o decreto federal, o valor atual do salário mínimo é de R$ 880 por mês. Logo, 30 salários mínimos hoje corresponde a R$ 26.400. Até esse valor é desnecessária a escritura pública. Acima disso, ela se torna obrigatória. Mudando um pouco sobre o tema, percebemos que, como regra, o contrato de compra e venda imobiliária necessita de registros. Registros esses que geram custos. Aí pode surgir a dúvida: a quem cabe o custeio desses valores? Para responder essa pergunta, o artigo 490 do Código Civil de 2002 informa que, salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição, os bens imóveis. Para fins de contrato de compra e venda de imóveis, podemos extrair o dispositivo legal anterior, já dito, o artigo 490 do Código Civil de 2002, as seguintes regras. As partes podem estabelecer no contrato a quem caberão as despesas contratuais. Poderão, inclusive, estabelecer uma divisão de despesa. Ocorre aqui o princípio da autonomia da vontade. Fazer o que achar melhor. Se o contrato for omisso, as despesas com escritura no cartório de notas e com registro no cartório de imóveis caberão ao comprador. Então fica claro que sempre as despesas serão do comprador, salvo se tiver acordado em contrato. Vamos agora para algumas dicas finais da aula de hoje. Bom, se você está pensando em comprar um apartamento para morar ou para investir, mas ainda tem dúvidas na hora de assinar as papeladas, vejam quais os documentos que asseguram o direito de aquisição do imóvel. No ato da compra de um imóvel, quando o valor não é pago à vista, não é pago de uma só vez, o pacto inicial que vincula o vendedor e o comprador é celebrado através de contrato denominado de compromisso de compra e venda. Geralmente, esse contrato é elaborado por um advogado ou pela própria empresa proprietária do imóvel. O compromisso de compra e venda é o contrato pelo qual o proprietário de um imóvel se compromete a vender ao comprador, pelo preço e condições previamente acertadas. Esse contrato antecede ao contrato de compra e venda propriamente dito. O documento pode ser feito por instrumento particular, que deve haver a presença de 2 testemunhas, ou por um instrumento público, feito em cartório de notas. O compromisso de compra e venda não é definitivo, ou seja, não transfere a propriedade.
Portanto, após a quitação do preço, deverá ser lavrada a escritura definitiva de compra e venda, que deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. É recomendado que sempre registre o contrato de compromisso de compra e venda para assegurar o direito de aquisição do imóvel em todos os níveis. Já a escritura definitiva de compra e venda é um instrumento público pelo qual alguém transmite definitivamente um bem imóvel a outro. Na maioria das vezes, está cumprindo o contrato previamente assinado, que normalmente é o compromisso de compra e venda. É expressamente necessário que registre a escritura definitiva de compra e venda para que se opere definitivamente a transferência da propriedade do bem imóvel. Sendo assim, é necessário o registro do título de transmissão perante o cartório de registro de imóveis competente, conforme determina o artigo 1245 do Código Civil Brasileiro. Esta matéria de compromisso de compra e venda vamos estudar mais para frente nas nossas aulas posteriores. Bom, queridos cursistas, e por aqui encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido bastante coisa do que vimos aqui hoje. E lembre-se de acessar a sala virtual e participar dos fóruns e postar lá as suas dúvidas. E não se esqueça dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima videoaula. Um grande abraço!